Como está a sua fé neste momento? Em algum período da sua caminhada ela já se enfraqueceu? Talvez você tenha passado por situações tão difíceis que não soube como continuar firme em seu relacionamento com Deus. Ou talvez sua fé se pareça com uma rosa que nasce em meio ao caule verde. Surge primeiro como um pequeno botão e, aos poucos, desabrocha em uma flor forte, cheia de cor e perfume, transformando tudo ao redor. A Bíblia nos ensina em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E ela não vem de nossa própria capacidade, pois também está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A fé é um presente dado por Deus. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Por isso, só conseguimos confiar verdadeiramente no Senhor, porque Ele já está agindo em nós e por nós. Se você tivesse apenas 60 segundos para falar sobre sua fé em Deus, como a descreveria? E o que essa resposta mostra sobre sua caminhada ao lado dele? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Leia os versículos a seguir e permita que eles fortaleçam hoje a sua comunhão com Deus. Faça dessa leitura parte da sua oração, declarando cada palavra em voz alta e meditando no que o Senhor deseja falar ao seu coração. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo 3, versículos 23 a 26. Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Lucas capítulo 7, versículo 50. Conhecer a Deus e construir um relacionamento vivo e profundo com Ele requer fé. Mas como fortalecer a própria fé ou encorajar alguém que está desanimado espiritualmente? Veja algumas maneiras. Uma fé pequena, como um grão de mostarda, já possui grande poder e é suficiente para fortalecer nossa caminhada com Deus. Quando nos dispomos a cooperar com Ele, o Senhor faz nossa fé crescer. A fé se fortalece quando ouvimos a voz de Deus por meio de sua palavra, a Bíblia. Por isso, desenvolva o hábito diário da oração e do estudo bíblico. Peça a Deus que aumente sua fé, assim como o pai que clamou a Jesus, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E reconheça suas limitações espirituais e peça que Deus fortaleça sua confiança nele. Fé e dúvidas podem caminhar juntas. Ter questionamentos não significa abandonar Deus. Pelo contrário, devemos desenvolver nossa salvação com temor e tremor, cultivando uma fé pessoal e verdadeira, em vez de depender da experiência espiritual de outras pessoas, como tentaram fazer as 5 virgens.
Esteja sensível à voz do Espírito Santo e peça diariamente mais da presença dele em sua vida. Pratique a fé constantemente. Fé não é baseada em sentimentos, mas na decisão de confiar em Deus. Mesmo quando tudo parecer escuro e você não conseguir enxergar o caminho, lembre-se de que Deus continua presente, como uma oração de gratidão pela fidelidade do Senhor. Leia e medite nas palavras deste hino: Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço, o teu poder em manifestação. Se, ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte, além eu ouço a murmurar. Se penso então que, sem poupar teu filho, o enviaste para morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver a vida que é sem fim, e ao vir Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos, seus prostrar-me-ei em gratidão infinda e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus! Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu! Quão grande és tu! Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu! Quão grande és tu! Somos justificados pela fé, isto é, recebemos perdão e somos reconciliados com Deus. Está escrito: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Também é pela fé que somos santificados, recebendo poder para nos tornar mais semelhantes a Jesus. Está escrito: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos, capítulo 26, versículo 18. Quando abrimos o coração e convidamos Cristo para fazer parte da nossa vida, nos tornamos filhos de Deus mediante a fé. Está escrito: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. E, dia após dia, seguimos vivendo pela fé no Filho de Deus, que nos ama e sustenta. Está escrito: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20.